acontece? Dentro da RFC existem vamos chamar de dois blocos. Dois blocos. A parte de estabelecendo uma adjacência ou uma vizinhança e sincronizando o SPF Database, beleza? Basicamente, existem alguns estados de interface. Desculpe, de vizinho. O vizinho pode estar down. Quando você tinha ele caiu por algum motivo, ele vai aparecer para você ali em determinado momento down. Você pode ter ele como attempt. Attempt é quando você configura o neighbor e ele não conseguiu fechar a adjacência, mas ele já está tentando fechar, já está mandando os pacotes via unicast. Tá? Isso daqui é para interface não broadcast. Dificilmente a gente vai ver isso hoje em dia. Init. Init é o que? Eu recebi o pacote vindo do meu vizinho, tá? Mas eu ainda não me vi dentro do pacote dele. Deu para entender isso? Vamos ver isso daqui na prática. O que acontece? Quando eu fecho a adjacência com eles, eu pego o pacote hello e todo o pacote hello, vamos pegar o pacote hello da VLAN 100. Lembra que eu falei que ele vinha a lista de vizinhos que eu tenho estabelecidos? Do 1, 3. Aqui, ó. E olha que engraçado, o 1 agora ele bugou. Vamos pegar os últimos pacotes. Agora ele fechou, vamos pegar esse cara aqui. Tá. O que acontece? Tá vendo essa lista de Active Neighbors? Como é que funciona? O SPF ele precisa garantir uma comunicação bidirecional, que é o two-way status aqui do SPF. O que significa? Quando eu mando hello pro vizinho, eu mando um hello falando assim, olha, hello, eu sou o router ID tal, eu tenho a interface tal, no IP tal, eu tenho o hello time assim, assado, aí no meu header vai estar a minha área, minha autenticação, tudo bonitinho, e eu vou falar o seguinte, eu conheço nessa mesma LAN os routers tal, aqui ó, e o designate router é o X e o backup é o Y. Eu vou mandar um hello para o vizinho falando tudo que eu conheço. Aí o vizinho vai me mandar um hello falando absolutamente a mesma coisa, tudo que ele conhece. Enquanto eu não me ver no hello do meu vizinho, eu fico em estado inicial. Eu iniciei uma adjacência, mas ela ainda não é bidirecional. Então aí o vizinho vai falar assim, hello, eu conheço estes caras. Aí eu vou pegar o hello dele e falar, poxa, eu estou aqui, cara. Se eu estou aqui, significa que eu vi ele e que ele me viu. Então nós temos um two-way, beleza? Nesse passo, é analisado a seguinte questão. Eu vou ser apenas vizinho ou nós vamos ser adjacentes? O que significa adjacente? Adjacente é quando os routers, eles pela regra da rede, ou seja, point to point, eu viro adjacente de cara, uma rede point to multipoint, eu viro adjacente. Então, todas as redes que eu não tenho DR, BDR, eu fecho uma adjacência com o vizinho. Quando a rede ela é multi-access, né, que aí a gente está falando de uma rede broadcast ou não broadcast multi-access, esses tipos de rede nós temos DR e BDR. Eu só sou adjacente do DR e do BDR. Todos os outros vizinhos eu fico em two-way, tá? E aí você vai ver esse estado aqui, ó. Vamos pegar aqui esse camarada, show IP SPF neighbor. Deixa eu tirar essa CL daqui para ele parar de ficar dando log, né? E aquela tá bugada, não preciso de você. Tá, beleza, ele vai fechar. Perceba o seguinte, eu tenho uma LAN, todos na VLAN 100, e eu estou fechando o 100.1 é o DR, obviamente, ele tem o maior router ID,
porque todos têm a prioridade 1. Eu tenho o BDR. Eu tenho o router 1, que é o meu DR, porque ele tem um router ID maior. A sequência é, o router com maior prioridade é o DR. Se empatar, o router com maior router ID. Simples assim. Esse é o DR, maior router ID. O BDR é o 5, que tem o maior router ID. E todos os outros eu fico como DR Others. Ele em two-way, porque eu estou vendo eles e eles estão me vendo. Mas nós não vamos ser adjacentes. Nós vamos ser apenas vizinhos. Tá? Então, quando eu tenho uma rede multi-acesso, eu fecho a adjacência somente o full adjacente somente com DRBDR. O que significa full adjacente? Significa que eu troquei, eu sincronizei a minha OSPF database. Então eu passei desses estágios e eu vou para o estágio de Extart, Exchange, Loading e Full. O que são esses estágios? Extart começa uma negociação entre os routers para ver quem é que vai ser o master e o slave na troca de database description, tá bom? Quem determina quem é o master? Maior router ID. Ah, entendi. É o Diego que caiu de vez. Deixa eu só responder para ele aqui. Bom, beleza. Então, o que acontece? Nesse estágio de Extart, ele faz a negociação para ver quem é que vai mandar no início de troca de informação. No Exchange, ele começa a trocar o Database Description, enviando o cabeçalho. E o Loading, eu faço o request das informações que eu preciso a mais, e aí a gente sincroniza os nossos bancos de dados e nós vamos para Full. Agora, quando eu tenho o Background Alert Settings. Pronto, agora ficou bom. Silenciei. Então, quando eu tenho essa rede de multi-acesso, né, eu fecho a adjacência somente com DR e com BDR. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma LAN com um monte de vizinhos, né? Se eu fosse fechar a adjacência com todos, imagina que eu tenho 100 routers, né? E aí eu fechei a adjacência com todos. Eu vou ter que mandar a minha tabela completa para todo mundo. E todo mundo vai mandar para todo mundo, vai virar uma loucura. Se isso ocorrer, duplicou esse slide. Se isso ocorrer, tem uma formulazinha aqui que é n vezes n-1 dividido por 2 para fazer a conta de quantidade de adjacências que a gente tinha que ter para fechar todo mundo, tá? Então, assim, imagina que eu tivesse uma rede com 4 routers. Então, seria 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Razoável. E se eu tivesse uma rede com 10 routers? 10 vezes 9, 90 dividido por 2, 45. Então, se eu tivesse 10 routers, eu ia ter que enviar 45 updates, 45 requests, 45 databases. Seria uma loucura. Então, por isso que existe o multicast, né? Então, eu mando, na realidade, eu só troco as informações para o DR e o DR é responsável por atualizar todo mundo na LAN. Então, na realidade, todo mundo só fala com o DR e o DR fala com todo mundo. Então, eu consigo otimizar, tá bom? Esse processo. Sobre eleição do DR-PDR. Não existe eleição de DR, tá? Existe eleição de BDR, tá? Você elege o BDR, se não houver um DR, o BDR ele sofre aí uma promoção, ele é promovido a DR, tá bom? Então, sempre há BDR, eleição de BDR, depois o BDR ele é promovido a DR se não houver um outro DR na rede. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tiver uma rede onde eu tenho lá uma LAN
e os meus routers estão todos já tudo estabelecido. Aqui, por exemplo, nessa LAN aqui, ó. Opa, nessa LAN aqui. Vou pegar o router 2 aqui. Se eu pegar e adicionar o router 6 nessa LAN, eu tenho um router 6 na topologia? Não sei. Tem um router 6. Vamos lá. Vou pegar o meu router 6, bonitão. Se eu adicionar esse router na LAN, ele vai virar DR dessa LAN? Porque, olha, vamos para pensar numa coisa. Eu vou até mudar o router ID desse camarada aqui, ó. Section router OSPF. Opa, conft router OSPF1, router ID 0001 do clear IP OSPF SPF proc. Yes, end. Então tá, automaticamente aqui eu vou ter, olha lá, show de bola. Eu vou dar um clear em todo mundo aqui, porque senão ele vai ficar com esse router aqui preso, tá? Até ele dar o... Não vou fazer isso não, deixa aí, deixa ele dar timeout. Ele vai dar timeout mesmo lá, deixa ele dar timeout e eu desaprender ele. Então, ó, todo mundo bonitinho. Quando esse cara aqui cair, o meu BDR, que é o router 5, vai se tornar DR. Vou até dar um debug IP OSPF adjacente. O meu... Olha lá. O router 1, que era o DR, caiu. Ele falou, ó, Neighbor Change Event, DRBDR Election. Beleza. Um monte de coisa aqui. Tá. Ele falou, olha, ele elegeu o BDR 005. Ele já era, né? Ele falou, agora o novo DR é 005. Por quê? Ele era o antigo BDR. Então, ele falou que relembra que o antigo era o 100.1. Ele foi lá e deu um cleanup, limpou. E aí ele falou que agora o DR é o 005, show de bola. Aí agora ele vai ter que fazer uma eleição de quem é o novo BDR. Aí ele foi e elegeu que é o 004, porque ele é o maior router ID. E aí trocou as paradas de sucesso, show de bola aqui, ó. Beleza. O meu router 4 é o novo BDR e o novo router 5 é o meu DR, beleza? Agora, a grande pergunta é o seguinte, eu vou inserir o router 6 na topologia, ele vai ter o maior router ID. Vai ter? Vamos ter certeza? Show IP OSPF Interface Brief. Opa! Do Show IP Int Brief. Pipes Clutch Una. Não tenho ainda aqui a loopback, então vou chegar direto no router OSPF1, router ID 006. Pronto. Opa. Ele vai ter o meu maior router ID, beleza? Se eu inserir ele na rede, quem vai ser o meu BDR? Quem vai ser o meu DR? Ele vai realizar uma eleição dentro dessa rede aqui? O que vai acontecer? Quem pode falar aí para a gente? Exatamente. Ele não vai virar DR, tá? Eu só tenho eleição no DR e no BDR quando acontece uma queda do DR. Vamos validar isso? No shut, show IP OSPF neighbor. Ó, o que aconteceu? O que aconteceu? O 5 é DR e o 5 é BDR e o 4 é BDR, certo? Exatamente como o Vitinho falou. Show de bola, perfeito. Então, se eu vir aqui, exatamente. Se houver uma mudança, então vou chegar aqui no 5. Não, se o vizinho cair. Atualização de rota, não. Ó. Vou derrubar o 5. Ó. Virou BDR. O legal desse comando aqui, show IP OSPF Interface Brief, que ele mostra o status, tá vendo? Virou BDR, show IP OSPF Neighbors. Por que ele virou BDR e não o DR? Porque
O DR, na realidade... Oi? Lembre sempre do processo. Ocorre eleição para BDR. O DR, ele é sempre promovido. Então, caiu o DR, o BDR assume e tem uma nova eleição para o BDR, beleza?